Multidões nas ruas, gritos que sobem como vapor, placas erguidas, palavras cortantes, mãos cerradas. Mas em meio à fúria, há alguém que não grita, alguém que observa, respira, se cala. Não por covardia, mas porque aprendeu a governar o próprio espírito antes de tentar mudar o mundo. Você vai entender hoje o que Gandhi chamava de Satyagraha, a força da verdade, e por que os provérbios bíblicos dizem que melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Esse vídeo não é sobre como ser calmo, é sobre como a paciência pode ser a mais revolucionária das forças políticas. Eu sou roteirista há anos de projetos que unem espiritualidade, psicologia e literatura. E posso afirmar, a verdadeira transformação começa onde quase ninguém está olhando, dentro. Mas há um risco aqui, um risco invisível: confundir silêncio com submissão. Ou pior, usar a paz como desculpa para não enfrentar injustiças. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Você já se perguntou se está governando o seu espírito ou apenas evitando conflitos para manter a aparência de paz? Fica até o final, porque você vai descobrir que existem revoluções silenciosas acontecendo todos os dias. E elas começam no invisível, na sua casa, no seu corpo, na forma como você responde à próxima provocação. E talvez você perceba que a cidade mais difícil de conquistar é você. Quando Gandhi falava de Satyagraha, ele não estava inventando um nome bonito para protesto pacífico. Ele estava nomeando algo profundamente espiritual, a força invisível da verdade. Satyagraha vem do sânscrito. Satya é verdade, agraha é firmeza ou insistência. Mas não se trata de gritar uma verdade para o mundo. Trata-se de viver essa verdade com tal integridade que o mundo inteiro se curve diante da sua coerência. Gandhi forjou essa ideia na África do Sul, no início do século XX. Ali, enquanto sofria o racismo colonial britânico, ele percebeu que havia algo mais poderoso do que a ira, algo mais exigente, mais perigoso até: recusar a violência, mesmo quando se tem todo o motivo para explodir. Ele escreveu isso no seu livro Satyagraha na África do Sul. A verdadeira resistência não precisa de força física, ela exige força de alma, e em sua autobiografia chamou sua vida de experimentos com a verdade. Porque para Gandhi, a não-violência, chamada de ahimsa, não era ausência de conflito. Era uma maneira ativa de governar o próprio espírito, mesmo diante da injustiça. Mas isso tem um custo. A pessoa que adere a Satyagraha precisa praticar o Swaraj, o autogoverno. Não se pode dominar o outro, se não domina a si mesmo. E essa é a parte que quase ninguém quer ver. Quantas vezes você já tentou mudar algo no mundo, sem antes se perguntar se você estava inteiro o suficiente para liderar aquela mudança? Imagine um muro invisível ao redor de uma cidade, não para isolar, mas para proteger o que é essencial. É assim que os provérbios enxergam a alma humana, como uma cidade, e sem muros, ela desaba. A sabedoria bíblica, especialmente no livro de Provérbios, não fala com dogmas, mas com imagens simples, como um mestre que ensina através da repetição, do ritmo, da pausa. Ela não diz apenas o que é certo. Ela te ensina a reconhecer o tempo certo de dizer: melhor é o longânimo do que o valente. Longanimidade, uma palavra antiga para algo que todos nós conhecemos. A paciência generosa, que resiste à explosão porque entende o valor do tempo. Outro provérbio sussurra: a resposta branda desvia o furor. Não como truque retórico, mas como ato litúrgico, um gesto repetido que transforma o espaço entre a provocação e a resposta. E o mais duro de todos, o que não tem domínio sobre o seu espírito é como a cidade derrubada, sem muros. Você já se sentiu assim? Exposto, reativo, vulnerável aos menores choques? Talvez ninguém tenha visto. Mas dentro de você, a cidade já havia ruído.
Provérbios não promete um escudo. Ele convida você a reconstruir os muros, não para se esconder, mas para sustentar. Porque quem não aprende a governar o próprio espírito será sempre governado pelas emoções dos outros. A ira é como fogo, e o fogo, você sabe, não é mau por natureza. Ele cozinha o pão, aquece o corpo, ilumina a noite, mas também pode incendiar a casa. Quando sentimos ira, algo em nós clama por justiça, por reparo, por ordem diante do absurdo. E essa força é real, é sagrada, é perigosa. A Bíblia não nega isso. Em vez disso, Provérbios oferece um mapa emocional para quem carrega o fogo. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que isso quer dizer? Que há uma diferença brutal entre reagir e revelar o que está em desordem com coragem e lucidez. A neurociência mostra que, em momentos de ira, o corpo é tomado por uma onda de adrenalina. A amígdala, a região do cérebro responsável pelo alarme emocional, dispara. E se não há espaço, se não há margem, a resposta vira explosão. Mas há outro caminho, o da reavaliação, não de reprimir, mas de olhar de novo, com tempo, com fôlego, com escolha. Você já sentiu essa diferença? Já percebeu o momento exato em que poderia engolir o mundo com um grito? E, em vez disso, criou um silêncio onde antes só havia ruído? Essa pausa, essa margem entre o impulso e a escolha, não é covardia. É revolução interior. E o que Gandhi fez em escala histórica? Começa aí. Antes de marchar, antes de erguer a voz, os que seguiam Gandhi passavam por votos. Sim, votos, como monges em revolução. Nos ashrams, comunidades espirituais lideradas por ele, os seguidores da Satyagraha não aprendiam a atacar. Aprendiam a servir, silenciar, sustentar. Gandhi dizia: a não-violência exige coragem infinita. E essa coragem começava no corpo: jejum, vigilância, palavra medida, simplicidade radical. Entre os votos estavam Satya, viver a verdade, mesmo quando ela dói. Ahimsa, não ferir, nem com o gesto, nem com o olhar. Brahmacharya, disciplina dos desejos. Aparigraha, desapego das posses. Sharir Shrama, trabalho físico como dignidade. Isso não era ascetismo por orgulho, era a preparação de um solo. Porque Gandhi sabia: você não pode carregar a verdade se estiver cheio de reações. Você já tentou conversar com alguém em fúria? Já tentou conduzir uma mudança com o coração amargo? Já se sentiu envergonhado por ter razão, mas com a alma em ruína? Esses votos eram como contenções internas, margens, para que o rio da verdade não transbordasse como tempestade. Na Marcha do Sal, em 1930, milhares de pessoas caminharam centenas de quilômetros até o mar, sem armas, sem rancor, sem recuar. E quando apanharam da polícia inglesa, não revidaram. A força não estava nas mãos, estava na disciplina do espírito. E essa disciplina você não vê. Ela é invisível, mas sem ela tudo desaba. O que você pratica quando ninguém está olhando? Imagine agora que o seu espírito é uma cidade, ruas por onde as palavras transitam, portas que se abrem ou se fecham à emoção, muros, ou a ausência deles, que definem o que entra e o que destrói. Provérbios, esse livro antigo e silencioso, fala disso. Não como teologia abstrata, mas como urbanismo da alma. Como cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A imagem é brutal, uma cidade invadida, roubada, sem proteção, porque a pessoa que não governa suas reações vive ocupada por impulsos que não escolheu. Mas a sabedoria bíblica não condena. Ela oferece contorno, ela sussurra: o homem paciente é grande em entendimento. É honra para o homem desviar-se de uma contenda. Esses muros não são barreiras para o amor,
São a estrutura que o permite existir sem se perder. Pense no leito de um rio. Ele não impede a água, mas dá direção, profundidade, sentido. A paciência nesses textos é isso, um leito para o rio da emoção. Uma arquitetura invisível que impede a alma de transbordar à toa. Você já sentiu que sua cidade interior estava em ruínas? Já percebeu quando uma simples palavra te desmontou? Como se não houvesse muro algum ali? Talvez a reconstrução comece por reconhecer a força real. Não é reprimir o que se sente, é dar forma ao que se sente, até que isso edifique. Existe uma mentira que muita gente aprendeu desde cedo, que ser paciente é ser passivo, que não reagir é aceitar, que calar é consentir. Mas Gandhi não pensava assim, e os provérbios também não. Eles enxergavam a paciência como uma força ativa, exigente, afiada. A não violência é a maior força à disposição da humanidade. E aqui vai o paradoxo. Essa força não faz barulho. Ela não precisa gritar, não humilha, não vinga. Na Bíblia, a resposta branda, aquela que desvia o furor, não é covardia. É estratégia de descompressão. É liturgia de contenção. É sabedoria que recusa alimentar o ciclo da ofensa. Você já percebeu como o mundo recompensa quem grita mais alto? Já se sentiu pressionado a explodir só para parecer forte? Mas há um outro tipo de coragem. Aquela que não precisa vencer o outro. Precisa apenas vencer o ciclo que aprisiona os dois. Pense em uma discussão acalorada. Alguém te provoca com ironia. Você sente o calor subindo, a resposta pronta na língua. Mas você respira. Você não fere de volta. Você rompe a repetição. E nesse momento, você governa algo maior do que a situação. Você governa a sua cidade interior. Porque paciência aqui não é resignação. É um não dito com firmeza. É um basta sem violência. É um sim à verdade, com margens. Se paciência é uma força, ela não precisa de palco, porque o verdadeiro palco é esse aqui, a casa, a fila, a notificação não respondida, a palavra atravessada no meio do café da manhã. É aí que se mede o governo do espírito, quando ninguém está filmando. Você está na fila do mercado. Alguém te empurra com o carrinho. Você respira fundo e sente o velho impulso. Preciso mostrar quem sou. Mas e se mostrar quem você é for exatamente o contrário disso? E se sua firmeza puder surgir sem ferir? E se a liturgia da paciência começar com o silêncio que escolhe a hora certa? Nos textos bíblicos e na filosofia de Gandhi, há uma ética que se pratica no invisível. Ela não depende de grandes discursos. Ela se revela nas margens mínimas, no tempo entre a provocação e a resposta, no espaço entre a notificação e a reação automática, no olhar que não condena, mas também não consente. Você já reparou quantas guerras nascem na sua casa antes de nascer no mundo? Gandhi dizia que o lar era o primeiro laboratório da verdade, e os provérbios ensinam que a sabedoria grita nas esquinas, mas só ouve quem caminha devagar. Então, sim, a praça cabe na casa, porque a política mais poderosa é aquela que começa no tom de voz com quem você ama. Se a praça cabe na casa, é porque uma pequena margem pode mudar todo o curso do rio. Basta uma curva, um desvio sutil, uma escolha consciente, repetida em silêncio, para que o fluxo coletivo encontre outro caminho. Gandhi sabia disso. Ele nunca esperou que a maioria compreendesse. Ele formou minorias disciplinadas, pequenos grupos que decidiram não responder à violência com violência. E isso foi suficiente. Suficiente para que o Império Britânico, por um instante, perdesse o controle. Porque a força do Império era previsível. A paciência deles não era. Na Bíblia, há também esse contágio misterioso. A sabedoria, diz Provérbios, pode construir a casa, desviar o furor, sustentar o rei. Mas ela nunca grita sozinha. Ela precisa de quem opte no escuro
por outro tipo de gesto. Você já percebeu como a raiva se espalha fácil? Como um olhar, uma fala atravessada, uma curtida maldosa, podem incendiar dezenas de pessoas num instante? Agora imagine o oposto. Imagine o poder de uma só pessoa que decide não entrar no ciclo. Uma só. É como fermento, pequeno, invisível, mas muda toda a massa. Mas você seria essa margem? Você suportaria ser a pequena borda que contém o rio, mesmo sendo ignorado? Porque às vezes é preciso perder a razão aos olhos do mundo para salvar a alma de todos que estão ao redor. Mas, e quando a paciência dói demais? E quando ela se parece mais com silêncio imposto do que com sabedoria interior? Nem Gandhi escapou dessas perguntas. Nem a Bíblia oferece respostas fáceis, porque há uma linha fina, quase invisível, entre paciência e conivência, entre não reagir e se apagar. Quando é que o silêncio é semente de paz? E quando é que ele se torna cova rasa para a própria dignidade? Essa pergunta não tem fórmula. Gandhi mesmo foi criticado por líderes como Ambedkar, que viam na sua não-violência um risco de romantizar o sofrimento dos mais pobres. Outros apontaram que, ao pregar o jejum e a renúncia, ele podia encobrir abusos sistêmicos com virtudes pessoais. E o que dizer da Bíblia? Ela celebra o domínio de si, mas também registra profetas quebrando o silêncio, gritando no deserto, chamando reis de serpentes. Nem sempre a paz vem calada. E você? Já foi paciente demais por medo? Já engoliu tantas vezes a raiva que ela se transformou em cansaço, em doença, em desistência de si? Aqui está a verdade desconfortável. Nem toda paz é justa, nem toda espera é sábia, nem todo silêncio é sagrado. E ainda assim, a resposta não está no outro extremo. Não está em reagir a tudo. Não está em explodir só porque o mundo nos provoca. Talvez esteja no centro, na margem estreita onde a paciência não anestesia, mas pulsando firme, espera o momento certo de dizer: basta. Talvez, no fim das contas, o maior território a ser conquistado não esteja nas ruas, nem nas redes, nem nos discursos. Talvez esteja dentro de você. Melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. A cidade que importa é a cidade interior, onde moram suas respostas, suas margens, sua verdade. A partir de hoje você sabe, não é fraqueza conter o fogo, é sabedoria dar a ele um altar. Não é covardia calar por um instante, é coragem, não responder como o mundo espera. Gandhi chamou isso de Swaraj, o autogoverno. A Bíblia chamou de longanimidade. Nós chamamos de maturidade. Ou talvez, apenas de paz que não desiste do mundo. Você percebe agora que as maiores revoluções talvez comecem onde ninguém vê, na forma como você espera, na forma como você escuta, na maneira como você decide ser margem quando todos querem ser correnteza. Porque há um rio dentro de você, e ele ainda pode mudar de curso. Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, escreva nos comentários: eu escolho construir a minha cidade por dentro, e compartilhe com quem vive às margens do próprio caos. Talvez essa mensagem seja a margem que faltava.